Era uma manhã de domingo, quando o silêncio de uma mansão no Morumbi pesava mais do que qualquer ruído. A casa era toda de vidro, com piscina azul e jardim milimetricamente aparado. Tudo brilhava, exceto o ar, denso e cansado. Lá dentro, o som de um prato quebrando ecoou alto pelo mármore, seguido por dois gritos finos que se cruzaram no ar. Sai do meu quarto. Não, o quarto é meu. E então veio o riso, o tipo de riso que não nasce da alegria, mas da falta de alguém para dizer chega. Logo, uma porta bateu. Um vaso caiu e um suspiro longo escapou dos lábios de uma mulher sentada na escada, Helena Vasques, 44 anos, cabelo preso num coque apressado, blazer claro e olhos fundos de exaustão. Ela segurava uma xícara de café como se fosse o último elo entre ela e o controle. Lá embaixo, seus filhos, Pedro e Lucas, gêmeos de 8 anos, transformavam a sala num campo de guerra, almofadas voando, risadas nervosas, brinquedos quebrados. Helena fechou os olhos e tentou lembrar da última vez que aquela casa teve paz. No canto, um homem de uniforme azul e olhar cansado passava correndo com o rodo na mão. Eu não aguento mais, disse ele. Era o 16º funcionário a desistir. A porta se fechou e o som de seus passos sumiu na rua. A mansão ficou em silêncio. Helena entrou no escritório, cercada por quadros de prêmios, livros de finanças e uma foto do ex-marido, Marcos, com o mesmo sorriso de quem a julgava até de longe. Ela girou a caneta entre os dedos, tentando se convencer de que o sucesso empresarial compensava o caos em casa, mas o eco dos filhos brigando desmentia tudo. A voz do narrador poderia dizer: algumas fortunas compram conforto, mas não compram descanso para a alma. Do outro lado da cidade, em um quarto simples de parede descascada, um despertador tocava insistente. João Batista, 35 anos, abriu os olhos antes do segundo toque. A luz atravessava a janela quebrada e revelava suas mãos marcadas de sabão e calo. O cheiro de café velho e sabão em pedra enchia o ar. Ele se ajoelhou ao lado da cama e murmurou: Senhor, me dá força para mais um dia, e se der, um sorriso também. Pegou o uniforme limpo pendurado na cadeira, amarrou o cadarço do tênis gasto e saiu. O ônibus passava às 5h40. As ruas ainda úmidas refletiam a luz fria da madrugada. No colo, João levava um currículo amassado, preso com um clipe. Ia para uma entrevista. Disseram que era em uma casa enorme, de gente importante. No ônibus, olhou pela janela e viu o céu de São Paulo ficando. Rosado sorriu de leve. Tomara que paguem em dia dessa vez. Quando o portão eletrônico da mansão se abriu, o ar pareceu outro. O cheiro de grama molhada e o barulho de cortador de grama tomaram conta. João apertou o currículo no peito e caminhou até a porta. A campainha soou metálica. Silêncio. Depois, passos firmes ecoaram. Helena apareceu de salto, celular na mão, semblante impaciente. O senhor é o candidato? Sou sim, João Batista. Tem experiência? Mais de 15 anos. Referências? Não. Trouxe, mas posso conseguir. Ela bufou, pegou o papel e leu rápido. 8ª série. João assentiu. E o senhor acha que dá conta de uma casa dessas? O olhar dela era frio e calculado. João respondeu calmo. Sei limpar chão, dona Helena, mas também sei limpar o que pesa por dentro. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa. E o que o senhor acha que pesa aqui dentro? Ele respirou fundo, a falta de paz. Por um instante, o tempo parou. Helena o observou como se alguém tivesse atravessado o vidro que ela ergueu em volta de si há anos, mas o orgulho falou mais alto. Começa segunda às 7 e não se atrase. Sim, senhora, obrigado. Do lado de fora, o vento soprou e arrancou o currículo das mãos dele. O papel voou e caiu numa poça. João se abaixou, pegou e riu sozinho. Mesmo encharcado, dava para ler a palavra escrita em letras grandes: fé. Na manhã seguinte, às 6h50, ele já estava lá. Uniforme limpo, olhar atento, o coração pesado e esperançoso. O cheiro da mansão era de mofo e comida velha. João parou na cozinha. Pratos empilhados, moscas, gordura seca. O mármore parecia pedir socorro. Antes que ele respirasse fundo, uma voz infantil ecoou do alto da escada. Oi, tio! Ele olhou para cima. 2 meninos idênticos, roupas amassadas e braços cruzados. O outro completou. Bem-vindo ao inferno. João segurou o balde e respondeu calmo. Então é bom eu começar logo, porque o inferno dá trabalho. Nas primeiras horas, andou
pela casa como quem atravessa a ruína de lembranças, quarto por quarto, desordem e silêncio. Enquanto limpava, cantarolava baixinho um hino antigo, Deus cuida de mim. A melodia subia pelas paredes e voltava suave, quase como se a casa respirasse de novo. Os gêmeos observavam escondidos atrás da porta, sussurravam. E quando ele mergulhou o pano no balde, a armadilha estava pronta. O chão azulou tinta. Os dois caíram na risada. João escorregou, quase caiu, mas riu também. Depois ajoelhou e limpou devagar. Senhor, me dá força. O Senhor sabe por que me trouxe aqui. As crianças pararam de rir, confusas. Aquele homem não reagia como os outros. Não gritava, não reclamava, só trabalhava e cantava. Nos dias seguintes, vieram mais travessuras, sal no café, detergente na comida, brinquedos jogados no corredor, e toda vez João respondia com paciência e trabalho. A calma dele começou a virar lição. Certa manhã, entrou no quarto dos gêmeos e disse: a partir de hoje, tem hora para tudo. Acordar, comer, e antes de comer a gente agradece. Pedro perguntou: agradecer para quê? Para lembrar que até o pão de cada dia é presente. Os meninos ficaram em silêncio, e naquele instante, algo mudou na casa. A partir daquele dia, o som da mansão já não era só de gritos e portas batendo. Era o barulho do aspirador, do pano sendo torcido e da voz de João cantando baixinho. Ele assobiava enquanto cozinhava e a melodia se espalhava pelos corredores como um incenso invisível. As janelas que antes viviam fechadas começaram a se abrir. O cheiro de sabão e bolo de milho tomou o lugar do perfume caro e frio. Os meninos, curiosos, começaram a segui-lo pela casa, às vezes riam escondidos, às vezes o imitavam. Em uma tarde, Helena desceu do escritório e parou no meio do corredor. Ouviu a cantoria vindo da cozinha e ficou imóvel. João mexia uma panela com calma, cantarolando, o rosto iluminado pelo vapor. Cheira bem, disse ela sem perceber. É só arroz e carne com cebola, senhora. Cheiro de infância, respondeu ela, antes de perceber que estava sorrindo. Ele sorriu também. Então é coisa boa. Helena se sentou à mesa pela primeira vez em meses. Os meninos vieram correndo e João serviu os pratos. Antes de comer, a gente agradece, avisou ele. Helena hesitou, mas Pedro juntou as mãos e Lucas o imitou. Obrigado, Senhor, por essa comida e por quem está aqui, disse João. Quando abriu os olhos, Helena o encarava de um jeito diferente. Nos dias seguintes, o impossível começou a acontecer. Os gêmeos passaram a ajudar a arrumar o quarto. O som das risadas substituiu o das brigas. E aos poucos, a casa foi ficando viva outra vez. Helena começou a sair do escritório mais cedo. Parava no corredor e ouvia o som da panela chiando, o cheiro de alho no ar e as vozes dos filhos brincando. Certa noite ela perguntou: como você consegue lidar com eles? João sorriu, sem tirar o olhar da pia. Criança só faz bagunça quando quer ser vista, dona Helena. Ela ficou em silêncio, e a frase ficou ecoando nela como uma verdade antiga. Mas a paz, quando nasce num lugar cheio de feridas, é sempre frágil. Numa manhã fria, Helena recebeu uma mensagem. Era de Marcos, o ex-marido. Depois de quase 2 anos, ele queria visitar os filhos. Ela não respondeu na hora, mas à tarde, um carro preto parou diante do portão. O som do motor fez o estômago dela gelar. Marcos desceu com o mesmo sorriso confiante de sempre. Perfume forte, relógio caro, um buquê de flores nas mãos. Helena, disse ele, vim ver as crianças. Ela cruzou os braços. Agora lembra que tem filhos? Ele suspirou. Eu mudei. João observava de longe, com o rodo parado na mão. Sentiu o ar mudar. Marcos entrou na sala e o cumprimentou com um aceno rápido, daqueles que dispensam respeito. Você é o novo empregado? Sou, senhor. Bom, espero que cuide direito do que é meu. João apenas assentiu. Naquela noite, a tensão se instalou de novo na casa. Os meninos pareciam confusos, divididos entre o pai que voltava cheio de presentes e o homem simples que os fazia rir. Helena tentava agir com firmeza, mas o coração dela batia no ritmo da incerteza, e João, pela primeira vez desde que chegou, sentiu medo de perder o que havia reconstruído. O clima da casa mudou de novo depois que Marcos reapareceu. As risadas dos meninos diminuíram, e Helena voltou a andar pelos corredores com o rosto tenso. João fazia o possível para manter o equilíbrio, mas até o ar parecia mais pesado. Marcos
começou a aparecer todos os dias, sempre com o mesmo sorriso seguro e o olhar de quem julgava tudo ao redor. Trazia brinquedos, caros, doces importados e promessas de passeios que nunca se concretizavam. Numa dessas visitas, entrou na cozinha e olhou para João de cima a baixo. "Então é você quem anda mandando aqui?" João limpou as mãos no pano e respondeu calmo: "Eu só trabalho, senhor." Marcos se aproximou, com aquele tom que mistura deboche e provocação. "Trabalha muito bem, pelo visto." "Até demais." Helena entrou nesse instante e cortou o clima. "Marcos, chega." Ele sorriu, fingindo leveza. "Só estou brincando." Mas a semente da desconfiança já havia sido lançada. Nos dias seguintes, Helena começou a se irritar por qualquer coisa. O pano esquecido sobre a pia, o café um pouco amargo, a toalha fora do lugar. Nada parecia suficiente. João percebia, mas não respondia. Limitava-se a trabalhar em silêncio, orando baixinho enquanto limpava. Uma noite, Helena desceu para beber água e encontrou Marcos sentado à mesa com uma taça de vinho. "Não consegui dormir", disse ele. "Você devia ir embora", respondeu ela. "Só depois de resolver uma coisa." Ele apontou para a bancada. "Tem certeza de que esse funcionário é confiável? Um homem desconhecido vivendo aqui?" Helena respirou fundo. "João é o motivo de seus filhos voltarem a sorrir." Marcos riu. "Ou o motivo de você estar confundindo as coisas." A frase ficou suspensa no ar. Helena deixou o copo na pia e subiu sem responder. No dia seguinte, algo estranho aconteceu. Um relógio antigo, herdado da mãe de Helena, desapareceu. O mesmo relógio que ela guardava com carinho desde menina. Marcos foi o primeiro a notar. "O relógio sumiu", disse ele com a voz teatral de quem já sabia o que vinha depois. Helena procurou pela casa inteira. Nada. João, que estava varrendo o corredor, ouviu a conversa. "Quer que eu ajude a procurar, dona Helena?" Ela hesitou. Antes que respondesse, Marcos completou: "Talvez fosse bom olhar as coisas dele também, só para garantir." Helena o olhou chocada. "Você está insinuando que ele roubou?" "Não estou insinuando nada, só sendo cuidadoso." João se manteve de pé, calmo. "Pode olhar minhas coisas, senhora. Não tenho nada a esconder." Helena, contra a própria vontade, abriu o armário dele e ali, entre o uniforme dobrado e o terço que ele carregava no bolso, estava o relógio. O mundo pareceu girar devagar. "Isso não é possível", murmurou ela. João empalideceu. "Eu não peguei isso. Juro por Deus que não toquei nesse relógio." Marcos cruzou os braços, vitorioso. "Claro que não." Helena ficou imóvel, entre a dúvida e o medo de acreditar no pior. "João, acho melhor você ir embora." A voz dela saiu baixa, trêmula, quase arrependida. Ele assentiu devagar. "Sim, senhora. Que Deus abençoe a casa de vocês." Saiu sob o som da chuva, o uniforme encharcando e o coração apertado. Na sala, Marcos serviu mais vinho e sorriu satisfeito. Mas lá fora, debaixo da tempestade, João olhou para o céu e murmurou: "O Senhor sabe da verdade. E um dia, todo mundo vai saber também." Depois que João foi embora, a mansão voltou a ser o que era antes. Grande, fria e triste por dentro. Os risos dos meninos sumiram, o ar ficou parado e até o relógio da sala parecia ter parado de bater. Helena tentava fingir que nada havia acontecido, mas cada canto da casa sussurrava o nome dele: João. Nos primeiros dias, Marcos apareceu cheio de autoconfiança, dizendo que tudo voltaria ao normal. Mas logo a rotina desandou. As crianças se recusavam a comer, choravam para dormir, e Helena voltava a subir as escadas exausta, sentindo que o ar pesava mais a cada noite. Numa madrugada, ela foi até o quarto dos filhos e encontrou os dois ajoelhados ao lado da cama, de mãos dadas. "Deus, traz o tio João de volta. A gente promete ser bom." O som das vozes infantis quebrou o silêncio da casa como um raio. Helena encostou na parede, as lágrimas caindo sem controle. Na manhã seguinte, ao abrir o armário, reparou num detalhe que havia ignorado antes. O relógio estava ali, no fundo de uma gaveta que ninguém usava. Ela gelou, desceu as escadas correndo e encontrou Marcos no escritório. "Porque o relógio estava escondido na gaveta da minha mãe." Ele fingiu surpresa. "Você deve ter colocado lá sem perceber." "Não mente pra mim!" gritou ela. Os meninos surgiram assustados na porta. Marcos tentou argumentar, mas Helena já sabia naquele momento. Todas as peças se encaixaram. O olhar satisfeito dele, o tom venenoso, a pressa em acusar. "Foi você quem colocou o relógio nas coisas dele, não foi?" Marcos suspirou e deixou escapar
escapar um sorriso torto. Você sempre foi ingênua, Helena. Acha mesmo que esse empregado te respeitava? A mão dela tremeu. Saia da minha casa agora. Ele riu, mas viu nos olhos dela que não era um pedido. Saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era o mesmo do dia em que João chegou, só que agora vinha carregado de arrependimento. Helena passou o dia sem conseguir se olhar no espelho. À noite, abriu o celular e buscou o número que ele havia deixado no primeiro dia de trabalho. Ligou 1, 2, 3 vezes. Nada. Então gravou uma mensagem com a voz trêmula. João, era o relógio da minha mãe. Eu encontrei. Me perdoa. Eu devia ter confiado. Ela enviou e esperou. Horas depois, o som de uma notificação ecoou no quarto. Uma única resposta. Algumas feridas não se curam com palavras, mas com atitudes. Helena chorou em silêncio, sabendo que o perdão dele não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, orou, e o som da oração parecia limpar o ar pesado da casa. Nos dias seguintes, Helena parecia um fantasma dentro da própria casa. Andava descalça pelos corredores, sem dizer uma palavra. Os meninos perguntavam pelo tio João todos os dias. Ele volta, mamãe. Ela não sabia o que responder. Tentava sorrir, mas o coração apertava. O relógio da sala, aquele mesmo que um dia parou, agora fazia um barulho constante, como se lembrasse o erro a cada segundo. Tic-tac, tic-tac. Até que, numa tarde de sábado, Lucas desceu correndo com um papel nas mãos. Mãe, achei o endereço dele. Helena pegou o papel com as mãos trêmulas. Era o cartão de recomendação que João tinha deixado na gaveta, o endereço escrito com letra simples e firme. Sem pensar, ela pegou o casaco, chamou as crianças e saiu. O carro avançava pelas ruas simples da periferia, onde as calçadas tinham rachaduras e o cheiro de café vinha das janelas abertas. Quando pararam diante do portão de ferro, o coração dela disparou. Lá estava ele, varrendo a calçada, o mesmo uniforme surrado, o rosto cansado, mas o olhar tranquilo de sempre. João levantou os olhos devagar. Dona Helena, ela não conseguiu responder. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu vim te pedir perdão. Ele encostou o rodo na parede, em silêncio. Eu devia ter confiado. Eu fui cega. Eu deixei o mal entrar na minha casa e te culpei por tudo. Os meninos correram até ele, abraçando suas pernas. Tio João, a gente orou para você voltar. João respirou fundo, as mãos tremendo sobre os ombros das crianças. Vocês são meus pequenos anjos. Helena chorava, sem conseguir se conter. Eu não espero que me perdoe agora, mas queria que soubesse que a casa não é mais a mesma sem você. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse baixo. Tem coisas que nem a chuva lava, mas o perdão seca. Ela ergueu o rosto, surpresa com a calma na voz dele. Então o senhor me perdoa? João sorriu, simples, como quem entende o peso das feridas. Perdoar é fácil, difícil é confiar de novo. Mas se o coração da senhora for sincero, talvez a casa volte a respirar. Helena assentiu, enxugando as lágrimas. Quero que volte. Quero que veja com seus próprios olhos que a casa te espera. João olhou para os meninos, depois para o céu cinzento. Tá bom, eu volto, mas dessa vez não por salário, e sim por eles. As crianças o abraçaram forte, e o som da risada delas se misturou ao vento. No caminho de volta, o portão da mansão se abriu devagar, o mesmo rangido de antes, mas agora soava como alívio. João entrou, olhou em volta e respirou fundo. O cheiro de mofo ainda estava lá, mas a fé também. Pegou o balde, amarrou o avental e disse baixinho: Vamos limpar de novo, dona Helena, por dentro e por fora. Ela sorriu e os meninos correram para ajudá-lo. O pano deslizou no chão e o brilho voltou pouco a pouco. O silêncio antes pesado virou paz. E pela primeira vez em muito tempo, aquela casa parecia viva, porque havia aprendido que o que realmente limpa um lar não é o sabão, é o perdão. O sol começou a se pôr, tingindo o mármore da sala com tons de laranja e ouro. João recolheu o balde e olhou ao redor. O brilho voltava aos poucos, mas o que realmente mudava era o ar. Helena observava da escada, o coração apertado, sentindo uma gratidão que não cabia no peito. As crianças riam, ajudando a secar o chão, e pela primeira vez o som do riso delas não parecia ecoar em um vazio. Era vida. Helena se aproximou devagar. João, eu não quero que você volte como empregado. Ele parou, sem entender. Como assim, senhora? Quero que volte como parte da família. Essa casa é sua também. João baixou os olhos, emocionado, mas tentou manter o tom sereno.
Família é palavra grande, dona Helena. A gente precisa merecer. Então vamos merecer juntos, respondeu ela firme e estendeu a mão. Ele hesitou, depois segurou. E naquele toque simples, o peso dos meses se dissolveu. Lá fora, o céu se enchia de estrelas. As janelas estavam abertas e o vento entrava leve, carregando o cheiro de sabão, comida e esperança. O relógio, aquele mesmo que tinha parado tantas vezes, voltou a bater compassado, marcando o tempo certo, o tempo da reconciliação. No quarto das crianças, duas vozes oravam baixinho. Obrigado, Deus, por trazer o tio João de volta. A voz-over diria, algumas casas não precisam de reforma, só de perdão. E às vezes, o que a vida derruba, a fé reconstrói. Helena apagou as luzes, João fechou as janelas, e o som da noite entrou como uma canção de descanso. Pela primeira vez, aquela casa dormiu em paz, e o narrador sussurrou, quando o perdão entra pela porta, até o silêncio aprende a sorrir. Na manhã seguinte, o sol atravessava as cortinas com suavidade, como se abençoasse o recomeço. Helena preparava o café, os meninos arrumavam a mesa, e João, com o mesmo avental de sempre, varria o jardim assobiando. Nada de luxo, nada de ostentação, apenas o som simples de uma casa viva. Helena olhou pela janela e sorriu. Ali, naquele instante, percebeu que as feridas do passado não haviam sumido, mas tinham cicatrizado. A fé, a verdade e o perdão haviam limpado o que o dinheiro nunca pôde tocar. E o narrador encerrava em voz calma e firme. Algumas histórias não terminam com um ponto final, mas com um novo começo. Porque quando o coração aprende a perdoar, até o chão mais sujo pode brilhar de novo. Se essa história te emocionou, comente aqui embaixo o que mais tocou o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa, cheias de emoção, fé e recomeço. E deixe o seu like para que mais pessoas também possam ouvir histórias que tocam a alma.